Hoje é nítida uma grande mudança na forma dos pais educarem seus filhos. Há quem diga que essa mudança não foi para melhor, não. Alguns afirmam que o problema é a ausência de limites para a criança. Sem compreender qual é o seu limite, a criança acaba, na verdade, fazendo o que quer, como quer e da forma que bem entende. Outros afirmam que o problema é a crise moral que nós atravessamos e, com ela, a ausência de bons exemplos. Exemplos que nós sabemos podem ser fatores determinantes na construção do caráter, da personalidade da criança ou do adolescente. Eu vou conversar com Francisco de Carvalho Filho. Ele é professor de educação física, técnico de judô e, o que importa, é pai de 5 filhos, hoje todos adultos e muito bem colocados no mercado de trabalho. Um é engenheiro, o outro é promotor de justiça, uma é dentista, uma é professora de educação física e a outra é médica. Se você não colocar limites para a criança, para o adolescente, ele não sabe aonde ele tem que parar. Se ele não tem o limite, ele não sabe como ele se comporta. Então as pessoas têm que, hoje, os pais, mais do que nunca, têm que ter essa visão de limites, dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer e dizer com uma voz firme. Não é aquele negócio, você escolhe, filhinho, o que você quer. Olha, você precisa fazer isso, é assim, assim, até porque ele tem uma vivência maior. Eu acho que os pais têm que colocar limites para os seus filhos, dizer o que eles podem e o que eles não podem fazer. Sim tem que ser sim, não tem que ser não. E eu vejo que hoje as famílias, elas terceirizam a educação dos seus filhos. Elas não dão educação para os seus filhos. Elas têm medo de corrigir o filho. Então ela contrata alguém, ou põe no judô, ou põe na natação, ou põe no inglês, e deixa que a escola dê para o seu filho a educação, quando a obrigação é do pai. E quem não tem dinheiro, terceiriza da seguinte forma, terceiriza para a bandidagem. Porque larga o filho, não tem quem toma conta, vai trabalhar o pai e a mãe, ele fica jogado dentro de casa, não tem ocupação e normalmente é adotado pela bandidagem. Vários aspectos da educação das crianças e dos adolescentes serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e sua entrevistada no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Suzy Camacho é atriz, apresentadora e também psicóloga formada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Trabalha há 25 anos com psicoterapia infantil e de adolescentes e é responsável pela Clínica de Psicologia Camacho, na Zona Norte de São Paulo. É autora do livro Guia Prático dos Pais. Suzy Camacho participa frequentemente de diversos programas de TV e é colunista e colaboradora de várias revistas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora nós temos novidade. Você pode acessar o nosso site, o nosso Facebook, o WhatsApp e ali você encontra a relação dos convidados. Se você quiser, você manda a sua pergunta via WhatsApp e nós encaminharemos a produção do programa, a produção do entrevistado para responder a sua pergunta. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos aqui a minha grande amiga, minha colega de trabalho de muito tempo atrás e a psicóloga renomada Suzy Camacho. Suzy, brigadão por ter aceito o convite. Olha, obrigada eu por esse momento. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que fico muito feliz, Denis. Você é uma pessoa muito querida e que realmente passa coisas que são muito importantes para a família brasileira. Suzy, vamos só, antes de entrar na sua fase de psicologia, na sua profissão, você também foi e é atriz, quem nunca deixa de ser, né? Quem foi, deixa de ser. Você começou a sua carreira de atriz aqui nesse prédio da Tupi, que a gente relembrava, Exatamente. Eu comecei, estava com 8 aninhos, vim para cá, comecei fazendo vários trabalhos, assim, a princípio, muito de comerciais e tal, e depois vim para as novelas, e aí não parei mais. A primeira novela que eu fiz aqui foi a Barba Azul, e aí foi um sucesso. Aí foi uma atrás da outra e ficamos com 27 novelas no currículo. 27. Aqui eu fiz, acho que umas 12 novelas. Fazia uma emendada a outra, era impressionante. Lá atrás, desde o Machão até a última novela eu participei, que foi Como Salvar Meu Casamento, com Anissete Bruno, Valmor Chagas. Eu fazia a namorada do Valmor Chagas, que ele namorava uma tietezinha, né? Então, ele era o professor e eu era a aluninha dele, mas foi muito bacana, foi uma época maravilhosa e a gente participou desse momento também muito triste, que foi o fechamento da emissora.
a gente comentava aqui. Exatamente. Realmente, uma escola, o pessoal, né? Mais novo não imagina o que é isso, né? Mas em 1980, quando a Tupi fechou, o desespero, né? Foi. Das pessoas que estavam sem receber salário, que depois não receberam, tiveram que ir para a justiça, sobrou pouca coisa da massa falida da Tupi. E, infelizmente, né, a gente sabe de casos até hoje que a pessoa morreu e não recebeu. Infelizmente. Né? Infelizmente é isso. Mas nós foi vamos uma ficar com as fase, coisas boas. uma fase mágica da televisão. Nossa, né? eu digo sempre, foi a maior escola da televisão brasileira. Isso não tem dúvida. Grandes atores como Fernanda Montenegro, Eva Vilma, o Carlos Zara, Tony Ramos, o querido. Denis Carvalho. Ele trabalhava aqui no Ídolo de Pano, a gente se encontrava. Viagem, e aí foi o Tony Ramos. Olha, foi maravilhosa essa época, sem dúvida nenhuma. Mas, Suzy, agora vamos falar um pouquinho dessa nova fase, a sua fase na área da psicologia e mais envolvida com o relacionamento familiar. É isso que a gente comentava, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa área porque eu vejo grandes possibilidades da gente ser útil à sociedade. Porque a partir do momento que você trabalha a família, você trabalha os pais e a criança e o adolescente, você de fato tem uma chance de melhorar o relacionamento e estruturando bem uma personalidade que está em formação, automaticamente você tem uma tranquilidade que é uma pessoa muito mais bem-sucedida em todos os aspectos. Não estou falando só no profissional, não. Falando bem-sucedida porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ajuda o outro, que se importa, que tem regras, que tem valores, ética, né? Exatamente, que isso está faltando muito na nossa sociedade. Infelizmente, né? Infelizmente. Sem dúvida. Mas é a pergunta que é inevitável, né? A tecnologia chegou e chegou de uma forma avassaladora, né? A informática, o acesso a dados, o acesso à informação. Eu li recentemente que hoje uma criança de 12 anos tem informação que um imperador romano não teve durante a vida inteira. Correto? Quer dizer, é um bombardeio. Tem um aspecto positivo, tem um aspecto negativo. Principalmente na vida da criança, eu digo criança porque às vezes com menos de 10 anos, de 8 anos, e do adolescente. Quais os cuidados que os pais devem tomar, como devem conduzir, onde está o sinal de alerta, porque hoje em dia parece que existe um isolamento do jovem, né? Ele se fecha naquele mundo, na frente do telefone, do iPad ou do computador e parece que o resto do mundo não existe. Como é que dá para conciliar ou não dá, Suzy? Não dá, sem dúvida nenhuma. Como você muito bem disse, a tecnologia, ela dá essa possibilidade da pessoa ter uma rede de informações fantástica. Nós estamos anos à frente em termos de informação, porém, essa informação tem que ser filtrada, porque muitas vezes uma criança, um jovem está diante de uma informação que ele não tem preparo para lidar com aquilo, não é? Então, aí é que vem o papel do pai, o papel da mãe, até os filtros que existem hoje, que estão disponíveis para que você coloque realmente no seu computador, para que você impeça uma criança e um jovem a entrar em contato com coisas que não são saudáveis, salutares, porque eles ainda não têm essa discriminação do que é adequado para a idade deles e o que não é. Porque para um jovem, uma criança, tudo é certo, tudo vale a pena, vamos lá, estamos conhecendo. Cabe sim a uma pessoa mais madura discernir se aquilo é adequado ou não, de acordo com a personalidade desta criança ou desse adolescente e de acordo também com a idade, a maturidade, porque a maturidade não se faz simplesmente com a questão da idade cronológica, falamos também dessa questão fundamental que é a idade mental, ou seja, né, como é que esse ser humano está desenvolvido. Muitas vezes a pessoa tem 30 anos, mas tem a cabeça de 12. O pessoal fala, né? Exatamente, então a gente tem que discernir. Qual é o método certo para isso? Eu sempre digo que a quantidade de tempo que uma criança ou um jovem fica diante da tela é fundamental, por quê? Principalmente em se tratando de crianças. As crianças ainda estão fazendo as redes neurais. O que são redes neurais? O cérebro ainda está em formação, fazendo as conexões que esta criança ou esse adolescente vai usar para o resto da vida. Então, são os caminhos. Nós estamos desbravando caminhos ali. Quando esta criança ou esse jovem fica muito tempo diante só de estímulos eletrônicos, eles não desenvolvem outras redes neurais que serão fundamentais para a parte profissional, a parte emocional, porque não estão sendo acessadas, elas não estão tendo necessidade de lidar com aquilo, então não se desenvolve, é como se fosse assim, se atrofia, uma área muito importante. Quais são as áreas que constantemente eu vejo? Coordenação motora, fina,
né? Então você vê que hoje esses trabalhos manuais, eles estão se reduzindo cada vez mais em decorrência de tudo só se limitar a 3 dedinhos e acabou, né? Hoje eles digitam com maior facilidade, então deixam de desenvolver isso. Outra questão importante é a questão da ansiedade. Hoje nós vemos crianças e jovens muito mais ansiosos, até com propensão maior a uma depressão, porque eles não sabem lidar com esta questão que sai do controle deles, ou seja, tempo. Eles não sabem ter paciência de aguardar. Se eles estão numa fila, eles têm que estar sempre teclando, fazendo alguma coisa. Esperando sempre uma resposta online. Não, tem que ser agora, eu já te mandei o que estou esperando. É tudo para aqui, para agora. E a vida não é isso. Então, eles deixam de desenvolver tolerância, paciência, essa própria questão da empatia, porque mal olham nos olhos de outras pessoas. E a criança, ela aprende por observação, ou seja, ela se humaniza, não é porque é um ser humano, ela se humaniza porque lida com seres humanos. Tanto é que aqueles casos que a gente pôde estudar, de crianças que foram ou perdidas em lugares selvas, e quando elas retornam, não é, à vida de sociedade, elas não estão humanizadas, elas estão agindo como se fossem os animaizinhos. Sim, o meio ambiente dela, né? Exatamente. Então, daí é que a importância de um pai e de uma mãe falar, espera, você quer o teu jogo, você quer o teu game? Sexta, sábado e domingo você vai ter um horário para fazer isso. E um horário tem que ser restrito, gente. Por mais que a gente fale, mas tem que ser restrito, porque os jogos viciam. Eles são feitos com esse aspecto de prender a pessoa para que ela se prenda e vá consumindo até mais e mais jogos. Tem os jogos positivos? Evidente que tem. Tem jogos que usam estratégia, tem jogos que usam realmente a razão, não é, para você chegar a determinado ponto, faz com que a criança, o jovem pesquise, mas isso, infelizmente, é uma minoria. Grande parte dos jogos só está visando violência. E a violência, ela também é aprendida. Então, nós temos esse dado de agressividade que todos nós nascemos, até para a nossa sobrevivência, só que está sendo hiperestimulado. Sim, né? Você tem, dentro de um jogo de violência, você tem um simulador de como lidar com armas, de como lidar, sabe, com a agressividade de uma maneira, assim, desqualificada. Como eliminar o inimigo. Exatamente. E tem um jogo que eu falo sempre, por mais que os adultos falem, não, é um jogo e tal, é um jogo perigoso e nocivo, que é o GTA. Você já deve ter ouvido falar. Já. O GTA ensina, de fato, um jovem e um adolescente a quebrar todas as regras. É matar policial, é matar gente idosa, é vender drogas, quer dizer... Até tem uma pontuação, né? Se matar a idosa é tantos pontos, se vendeu droga para... Exatamente. Aí a pessoa fala, mas é um jogo... Gente, a partir do momento que está sendo usado de uma maneira constante e dentro de um cérebro em formação, aquele é um simulador. Como é que aprende a dirigir num primeiro momento? Você tem um simulador e vai fazendo com que você tenha todo aquele aprendizado. A tecnologia que é utilizada nos aviões, também através de simulador no primeiro momento. Estamos fazendo com que os nossos filhos tenham simuladores de violência. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, não é que a gente vai cortar tudo, mas nós temos que selecionar o que chega aos nossos filhos. E os investimentos, né, Suzy? Recentemente, tem uma pesquisa apontando, hoje, as produtoras de filmes estão perdendo, e olha que o universo de dinheiro deles é muito grande. Lá dinheiro não é problema. Grandes produtoras de filmes nos Estados Unidos estão perdendo os profissionais para quem? Para a indústria do jogo, do videogame. Porque eles pagam melhor, veja os valores envolvidos. Eles tiram profissionais da indústria do cinema dos Estados Unidos para trabalhar nos jogos, quer dizer, é uma fortuna envolvida. Então, cada vez mais você se prepare, tome cuidado, porque o seu filho vai ser bombardeado com isso. Porque onde existe um investimento de mídia, é lógico que é a função que você falou. Eles querem vender o jogo, independente de muito escrúpulo na história. Eles querem vender o jogo e aquilo realmente se torna viciante. Sim. E aí é que vem, como eu sempre digo, os pais. Então, tem que selecionar, joga junto com o seu filho, vê o que ele está ali naquele momento fazendo, como é que ele reage quando ele perde. Você vê que a agressividade é enorme. Quantas vezes a gente vê controle voando para tudo quanto é lado, não é? Por quê? Porque eles não sabem lidar com a perda. Até porque esta perda, ela não é justa. Você está lidando com uma máquina, é diferente de você lidar com outro ser humano, não é? Então, nós estamos desenvolvendo certas áreas do cérebro e atrofiando, entre aspas, outras, né? Outras que são importantíssimas. Então, quais são os sinais de perigo que eu digo? Quando um filho nega-se a descer para brincar com os amigos
e opta em ficar jogando porque acha que é mais interessante, opa! Porque não tem nada mais interessante que você ter um contato real. Quando o filho começa a trocar contatos reais por virtuais, é uma coisa para chamar a atenção. Já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta porque ele está optando em viver na fantasia e não na realidade. Mas como os pais coordenam, controlam isso? Porque às vezes é aquela história, não, mas agora que eu quero jogar, agora que o meu amigo está com tal coisa. Aí tem que ser radical a coisa, fala, não, teu tempo já deu, tantas horas por dia ou por semana já se esgotou esse tempo, agora é parar, é brincar, é andar de bicicleta, é jogar bola, é conviver com outras crianças. Como deve ser? Sempre que a gente negocia no seguinte sentido, meu amigo só pode ter às 7 da noite ou às 8. Nada dessa questão de a partir da meia-noite, gente. A partir de meia-noite, criança tem que estar na cama. Que é isso? Antes disso, 10 horas é o horário limite. Tem que ir para a cama. Por quê? Porque o cérebro durante a noite, e não adianta a gente trocar por ser de manhã, o cérebro durante a noite, a madrugada, ele reorganiza tudo que foi aprendido durante o dia. Então, as informações que essa criança teve, ela vai ser solidificada à noite. Se ela começa a dormir por volta da meia-noite, ela já perdeu quase 2 ciclos de sono. Tá? Porque o sono ele se estabelece em fases. Então, a primeira fase deveria estar entrando por volta das 10 horas. Para meia-noite já estar entrando na segunda, depois a terceira e a quarta, onde se solidifica uma mente sadia, uma mente organizada, uma mente que vai aprender mais, vai saber lidar com as situações do dia a dia. Então, você negocia com o teu filho. Ok, então esse dia eu te libero você jogar, vamos dizer, das 9 às 10 e também não mais do que 10. Por quê? Porque a criança ou o adolescente joga muita adrenalina quando ela está naquele jogo. E isso vai interferir no sono. E o impulso elétrico também, né? Que ele fica ali ligado naquela tensão. Outra coisa importante, gente, problemas oculares. Nós vamos ter aí grande parte da população com problemas de miopia em decorrência do cérebro, porque você sabe que o cérebro também aprende a enxergar. Ele vai focando ou não de acordo com as necessidades. Tanto é que um bom atirador, ele tem uma visão à distância fantástica, mas ele treinou isso, não é? Ele abriu uma conexão cerebral que faz com que ele tenha um tiro-alvo ali fantástico. Se ele ficar muito tempo sem usar, com certeza também ele perde a habilidade, como tudo na vida. Então, vamos lá. Criança que está o tempo inteiro, sabe, e adolescente teclando, o que o cérebro está captando? Que a visão é de curta a minha necessidade é para essa distância. Exatamente. Então, posteriormente, para alvos que sejam mais longos, inclusive lousa, ele vai ficar com dificuldade em decorrência disso, porque o cérebro foi treinado para curta distância. A gente sabe também que, além disso, a irritabilidade tem aumentado muito nas crianças e adolescentes em decorrência da quantidade de adrenalina que é despejada no cérebro enquanto se assiste àquela imagem e ela não é descarregada. Porque uma coisa é você competir no teu dia a dia, o futebol, o tênis, qualquer joguinho que você tenha que correr. Você dá vazão à adrenalina, né? Porque a adrenalina, ela se queima como? De 2 formas, basicamente. Através da transpiração, por isso que o caminhar, o correr, o andar de bicicleta é insubstituível, e através também da urina. Por quê? Porque quando você faz algum exercício, você toma muita água, então automaticamente você também elimina aquela quantidade extra de adrenalina, e os movimentos musculares também queimam esta adrenalina, né, que está ali no organismo. As crianças que ficam em jogos eletrônicos, em telas, não fazem isso. Sentadas. Aí nós temos outro problema gravíssimo, obesidade infantil. As crianças hoje optam pelo mais fácil. É mais fácil ficar teclando do que correndo, do que ficar lutando. Até mesmo com relação à competição, é mais fácil você competir com uma pessoa que você não vê do que aquela, exatamente, do dia a dia. Outra coisa que eu vejo, timidez. As crianças e adolescentes estão muito tímidos, eles não sabem como fazer uma abordagem na vida real. Eles se limitam a uma abordagem virtual. Por quê? Porque aqui eu me escondo, se eu ouvir um não daquela pessoa, eu deleto, acabou. Não vou passar vergonha. Não vou. Ora, a vida não é feita disso. Amanhã ele vai ouvir o não da namorada, vai ouvir o não do chefe, vai ouvir o não, sabe, num negócio. É a vida, mas eles não têm o treino para isso. E aí entram em depressão, tem ansiedade, as crises muito fortes que a gente vê de síndromes do pânico e tal, fobias. Tudo vem em decorrência de uma situação que não foi devidamente treinada no momento certo.
Por isso é que eu digo, é importante deixar a criança conectada? Sim, sem dúvida, porque a gente não pode sair do mundo. Porém, tem que ter o tempo, o horário certo, tem que ter também alguma coisa que ela faça de positivo para ter mérito também para jogar. Sabe, ela fez toda a lição durante a semana? Ok, então você tem que ser, porque a vida é feita disso, não adianta a gente mentir, compreende? Então, você quer o joguinho eletrônico? Perfeitamente, quero ver todas as tuas lições, todas feitas, quero ver como foi teu comportamento na escola, e aí você tem sexta, sábado, domingo, você tem lá de 1 a 2 horas cada dia para você jogar. E de preferência também tentar fazer esse horário de jogo assim, fragmentado, né? Então você joga um pouquinho de manhã, vai fazer outras atividades, depois joga um pouquinho à noite, vai fazer outras atividades, ou melhor ainda, primeiro faça as outras atividades de correr, pular e tal, e depois então faz o jogo. Por quê? Para estimular essa criançada a ter uma vida mais saudável, porque realmente hoje tudo leva ao sedentarismo, leva ao conforto, leva a não ter desgaste nem físico nem emocional para conseguir as coisas. No virtual tudo é muito fácil. Não, é o que você falou, né? O conforto. Além dele estar jogando sentado, o que ele come? Normalmente ele vai pedir o quê? Ele vai pedir a batata frita, o hambúrguer, ele não vai pedir legumes, né? Não está comendo legumes. Ele vai pegar alguma coisa que dê para ele comer e ir olhando para a tela, conciliando ali, isso daí. Nos Estados Unidos já está sendo encarada a obesidade infantil como uma epidemia. Eu vejo mais, eu vejo pandemia, porque você vê no mundo inteiro hoje a obesidade. Países que nem se imaginava, hoje estão com problemas de obesidade em decorrência do estilo de vida que as pessoas levam. E você falou uma coisa muito interessante. Às vezes o comer, né? Quer dizer, você vai optar em comer o que é mais fácil, o que é mais rápido, para não perder tempo e não jogar. Uma coisa que eu brigo todos os dias no meu consultório é pedir aos pais que façam a refeição dos filhos sentados à mesa. Porque, via de regra, até porque todo mundo está correndo, um come na sala, outro come no seu quarto, outro come sentado lá no escritório, outro come de frente para o computador. Gente, o momento fundamental da refeição é a gente ter essa interação. A interação de que a gente conversa, sabe como foi o dia, até aprende a conversar. Você vê que muitas vezes a criança e o adolescente não sabe conversar. Você pergunta, oi, tudo bem? Tudo. Como é que foi teu dia? Com a cara para baixo, olhando pro celular. Né? E fala assim, normal, é tudo monossilábico. Normal, sim, bem, foi, não. Bem, tal. Acabou. Ninguém mais conversa. Eles não sabem conversar, porque tem a falta de treino. Outra coisa gravíssima, eles não leem e não se pode viver sem leitura, mas eles optam mais por ver alguma coisa, porque é mais fácil, né, para o cérebro, do que ter que ler, interpretar. Aí o que acontece? Não sabe fazer um relatório, não sabe fazer uma carta, não sabe argumentar para chegar nos seus objetivos. Então, às vezes, quem vai brilhar mais é justamente aquele jovem, aquela criança que é menos abastado, que não teve a possibilidade de entrar em contato exatamente com esses eletrônicos, então teve que desenvolver outras habilidades. E aí é esse que vai chegar a ser o chefe, vai chegar às vezes à presidência de uma empresa, justamente aquele que teve menos possibilidade. Porque a gente às vezes fica imaginando, né? Se tem dificuldade para falar com o pai, com o irmão, como é que vai se relacionar no emprego? Como é que vai, numa vida moderna que você precisa ter informações, mas você precisa ter contato com as pessoas? Como é que essa pessoa vai se comportar numa reunião de diretoria ou num planejamento estratégico? Porque ele vive fechado desde 5 anos de idade. Como é que vai ser isso lá na frente quando ele tiver 20, 25, 30 anos? Exatamente, ele não sabe argumentar absolutamente nada. Ele fala só o óbvio. Então ele não sabe contar como foi um dia, ele não sabe dizer o que ele pretende, como ele pretende chegar nas coisas, não sabe planejar, porque tudo é de impulso, é aqui e agora, eu faço e aconteço, e não sabe lidar com a frustração, que é uma coisa muito séria. Nós vivemos frustrados, todos nós. Frustrados não no mau sentido, frustrado assim, eu queria estar agora em casa tomando um café, não posso, tenho que estar trabalhando, resolvendo algum outro problema. Mas essa frustração é sadia, porque ela me leva a sair de um problema. Mas o jovem, o adolescente não sabe lidar com a frustração. E mais ainda, agora eles estão
nós estamos aí com uma geração que não admite aprender com aquele que é o mais velho, porque como eles dominam uma série de áreas tecnológicas, eles acham que aquele que tem mais experiência, isso já está ultrapassado. Então, já querem entrar no mercado de trabalho, já tendo uma posição, porque fizeram um MBA, porque fizeram a faculdade, não sei o quê, ok, perfeito, mas não tem experiência, então eles não têm a humildade que eu tive, que você teve. É aquela história, já quer começar por cima. Por cima. Não, eu estudei, eu fiz, eu mereço, ok? Mas para merecer, você tem que praticar. Não existe sucesso sem prática. É realmente 10% de inspiração e 90% de transpiração. Não tem milagre, não tem alguém que diga, não, eu cheguei, mas sem grande esforço. Ok, você chegou, mas você vai cair. Porque você não tem a base que precisa, que é o dia a dia. Lógico. Então, essa estrutura vem da onde? Volto a dizer, deste contato, pai e filho, mãe e filho, sabe? Que você pode ter naquele momento sentadinho à mesa, aí vai desligar a televisão, vai pôr para dormir. Eu sempre digo, é tão importante você colocar o teu filho para dormir, dá um beijinho de boa noite. Ele tem 20 anos, não interessa, vai lá dar um beijo, fala, olha, que Deus te ilumine, sabe, que você tenha um bom dia amanhã, bons sonos. Ok, é isto que vai fazer com que amanhã nós tenhamos pessoas com uma boa formação, pessoas de valores, porque eles vão reproduzir aquilo que nós fizemos, né? E amanhã eles vão nos agradecer, como nós agradecemos aos nossos pais, todas as vezes que eles disseram, não, você não vai para tal lugar, não, você não vai brincar com aquele menino porque ele não é uma boa companhia para você. Quer dizer, na época a gente reclamou, brigou. Mas quem ama repreende, educa, né? Exatamente, quem ama educa, é verdade. Então a gente tem sim que ter essa força de dizer, não, filho, você vai jogar? Ok. Eu só posso jogar às 9 que o meu amiguinho está jogando. Ok, então às 9. Mas ele vai jogar só meia-noite. Não. Vamos tentar fazer então o seguinte, você pede para ele entrar mais cedo, porque é muito mais fácil um pai e uma mãe deixar com que o filho entre mais cedo para jogar, para a internet, do que mais tarde. Então vamos negociar isso, né? E tentar sempre trazer os amiguinhos dos filhos para casa, para a gente sentir com quem eles estão andando, sabe? Como é que este menino é, como é que ele pensa, e tentar sempre sugerir atividades que estejam fora ali dos jogos eletrônicos. Então vamos descer, vamos andar de bicicleta, vamos andar de patins, vamos jogar um jogo de tabuleiro, quer dizer, mostre um outro universo. Agora eles vão jogar? Senta um pouquinho do lado, fica vendo como é que eles jogam, como é que eles reagem, o que o atrai, né? Eles estão querendo ver algumas coisas no YouTube? Ok, deixa eu sentar também e mostre também alguma coisa que você gosta. Então você vai mostrar um vídeo lá de um filme que você achou super bacana, ele vai ficar assim, que coisa. Fala, não, filho, mas assiste um pouquinho. Você vai entender, olha essa cena aqui que interessante. Pronto, você começa a ter este diálogo. Daí você diz, da mesma maneira que eu assisto o que você gosta, eu queria também que você desse uma olhadinha naquilo que eu acho interessante. E aí é que eles vão aprendendo a ter gosto, inclusive por música. Eu sempre recomendo aos pais que desde criança coloquem, desde muito cedo coloquem as crianças para ouvir música clássica. Por quê? Porque a música clássica, de fato, é comprovado cientificamente. Ela faz com que as ondas cerebrais entrem num outro ritmo, tanto de calma, tranquilidade, ajudam na matemática. A gente sabe que toda música clássica ela é muito ritmada, ela tem muito compasso. Então, isso tudo auxilia este ser humano a ter um ouvido mais apurado, justamente para selecionar aquilo que seria mais agradável aos ouvidos dele e aquilo que seria mais irritante. Porque você vê, é muito interessante que na psicologia do consumidor a gente estudava que o ritmo de música que tinha no supermercado influenciava as compras, né? Então, colocava uma música um pouquinho mais tranquila, as pessoas iam mais tranquilas. Colocava uma música mais acelerada, no fundo as pessoas consumiam mais, discriminavam menos aquilo que elas estavam consumindo, porque elas iam pelo impulso, né? Aquilo lá já vai no subconsciente da pessoa, Com certeza. Eu tenho que andar rápido, senão até gostoso. Vou esperar, mas vou provar isso. Inclusive lojas, né? Lojas de roupa feminina, masculina, trabalham muito bem com isso. Com certeza. Em grandes redes, né? Exatamente, psicologia do consumidor. Então vamos usar isso para os nossos filhos de maneira adequada. Antes de dormir, colocar uma musiquinha que seja mais tranquila, sabe? Tem até uns CDzinhos para as crianças que estão usando agora, que é um CD só com músicas clássicas. Então você tem Vivaldi, você tem Bach. De fato, a criança fica diferente, porque ela recebe aquela informação que faz com que as ondas cerebrais fiquem mais harmoniosas. Então, são pequenos detalhes que a tecnologia pode nos auxiliar e muito, né?
Outra coisa que eu sempre digo aos pais, e eu estou vendo cada vez com mais frequência, são os tablets para criancinha, assim, sabe? Até 2, 3 anos. Gente, por favor. É muito cedo. Muito cedo. A Associação Americana de Pediatria, ela recomenda que não se coloque a criança diante desses objetos antes dos 2 anos de idade. Por quê, meu Deus? Porque ainda está se fazendo a conexão para que a criança enxergue em 3D. Isso também é algo que vai ser desenvolvido. Se ela fica com um tablet, ela está em 2D, não, só com 2 dimensões. Então, isso também atrasa até depois o desenvolvimento da inteligência espacial. Ou seja, aquele que vai dirigir, sabe? Aquele que vai... Perde um pouco a noção, a percepção, né, do mundo real. Exatamente. Então, isso, em algumas profissões, vai fazer muita falta, sem dúvida nenhuma. E fora isso, no seu dia a dia, né? Porque você lidar com espaço, a todo momento você lida com espaço. É estacionando um carro, é guardando alguma coisa na sua casa, sabe? É organizando o ambiente. Então, em tudo você lida com o espaço. E isso também é desenvolvido. Por isso é que se recomenda, antes dos 2 anos, vamos lidar com outras coisas, objetos concretos para a criança tocar, porque isso tudo vai fazendo redes neurais que vai fazer com que essa criança seja muito mais equilibrada no futuro. Então, pega o objeto, fica pertinho dela. Aquele joguinho que a gente tinha de bloco, né? Nossa, isso é fantástico. E encaixe, sabe? Exato. Isso vai desenvolvendo o raciocínio. Tem os jogos também que lidam muito com o tato, então de pegar as coisas, sabe? Pega um objeto, seja uma bola, fala, olha, isso aqui é uma bola, olha aqui como ela é redondinha. Isso tudo vai auxiliando o desenvolvimento. Agora a criança fica lá, só assim, hipnotizada, diante de um tablet, nós estamos perdendo oportunidade, e essas são janelas de oportunidade. Até determinada idade, é muito mais fácil desenvolver certas habilidades. Posterior a isso, elas são desenvolvidas? São, mas com muito mais dificuldade. Veja também a questão, por exemplo, do idioma. É muito mais fácil uma criança aprender idioma do que um adulto. Por quê? Porque tem uma janela de oportunidade. A cabeça ainda está permeável a esse tipo de coisa. E o cérebro tem uma plasticidade que faz com que ela rapidamente, através da cóclea, ela consiga perceber os sons que são diferentes no sotaque. Então, da mesma forma, para a criança desenvolver uma boa inteligência, ela tem que ser bem estimulada, principalmente da fase dos 0 aos 7 anos de idade. Não que as outras fases não sejam importantes, volto a dizer, mas essa fase é melhor, porque está sendo feito o alicerce. E como é que se desenvolve isso? Com coisas concretas. Como é que a gente aprende matemática? Não é só olhando para cima e pensando, não. A primeira a gente pega um objeto, ó, isso aqui é um, 1, 2, 3, vamos somar. Você faz a 4 pauzinhos, né, com mais 2. Feijãozinho, eu usava muito feijãozinho, lembro quando eu era pequenininha, tinha o contador, você lembra disso? A gente usava o contador. Por quê? Concreto. Até os 7 anos de idade, tudo que for concreto, a criança aprende com muito mais rapidez, porque o cérebro, ele capta melhor aquilo que ele pode tocar, aquilo que ele pode manusear, do que aquilo simplesmente que ele pode ver. Então, o 2D é importante, sim, mas de uma maneira dosada. E antes dos 2 anos, evite. Sabe, põe a criança realmente para brincar com você. Você está no restaurante, põe ela sentadinha aqui do lado, vai conversando com ela, vai falando com ela, sabe? Ela vai vendo como você usa o garfo, como você usa a faca, o que você come. Tudo isso é aprendizado. Olha quanta coisa a gente desperdiça colocando uma criança diante... Isolando ela do mundo. Isola. Ela fica atrasada. Por isso eu volto a dizer, via de regra, quando a gente trabalha com crianças mais carentes, nós observamos que a inteligência dela acaba sendo mais desenvolvida. Elas podem não ter tantas informações como uma criança de classe média, mas elas são mais ligeiras, mais rápidas. Até no espacial, você vê que elas desviam de carros que você fala, meu Deus do céu, agora foi. E dificilmente vai ver um acidente. Tem mais expediente, né? Exatamente. Tem mais alternativas. Por isso que é importante a gente limitar o tempo para essa coisa do 2D. Vamos aumentar esse 3D, ou seja, as coisas reais que a gente pode tocar, que a gente pode mexer. Isso sim faz com que o ser humano tenha prática de vida. A prática se faz exercendo esse tipo de atitude. Suzy, nosso tempo encerrou. Eu falo demais. Não, é um prazer receber aqui, o papo é muito bom. E queria já deixar aqui o convite. Mais para frente, na disponibilidade da sua agenda, vamos marcar uma outra data. Mas com certeza, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? E queria te deixar à disposição algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, algum contato, alguma coisa. Por favor, fique à vontade.
tem o meu livro, o Guia Prático dos Pais, da editora Paulinas, que eu tenho várias dicas que eu ofereço, bem práticas mesmo. Minha linha chama-se Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, é bem assim, estímulo e resultado, né? A gente fala de uma linguagem bem simples, como é que a gente pode lidar com essa questão dos limites, com essa questão da internet, com essa questão toda da violência, o que você pode fazer para auxiliar o seu filho a ter um desenvolvimento mais harmonioso. Esse livro está em todas as livrarias ou então pelo site das Paulinas, que é o www.paulinas.org.br. Suzy, muito obrigado. Obrigada eu, Prazer meu querido. em te rever. Prazer é meu. Muito obrigada, um beijo a todos e até a próxima. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.